A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje estaremos estudando mais uma aula da revista dos jovens, da lição de número 10, que tem como título A Autenticidade Diante das Incertezas da Vida. Aula maravilhosa, espetacular para o nosso conhecimento e aprendizado. Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, 3 coisas são importantes para que nós possamos continuar produzindo conteúdos no YouTube, e isso tem uma parcela de contribuição muito grande da parte de vocês. Primeiramente, aquele like do céu, aquele like que tem abençoado a nossa vida, tem abençoado o nosso canal. Também não deixe de comentar, isso é muito importante. Deixe seu comentário, deixe seu pensamento, deixe o seu ponto de interrogação, ou seja, comente nos nossos vídeos, isso é muito importante. Também não deixe de compartilhar esse vídeo, que nos ajuda muito para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal, o nosso conteúdo e aquilo que nós estamos oferecendo. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos da família, enfim, nos ajude de alguma forma. Também deixando bem claro que nós já estamos elaborando a nossa plataforma, onde nós teremos inicialmente conteúdos relacionados à revista dos adultos, com vídeos, slides e outros elementos que vão agregar a sua aula. Então nós estamos criando essa plataforma com muito amor, com muito carinho, e depois nós vamos expandindo para as outras revistas também. E outro detalhe é que a partir do próximo trimestre também nós estaremos estreando mais uma revista que será ministrada pela minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo, que nós temos 3. Adultos, jovens, que é ministrado por mim, e adolescentes, que é essa daqui, ministrado pela minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo, que estará acrescentando mais uma revista no próximo trimestre. Então, dados os nossos recados, conto com a ajuda de vocês, vamos aqui para o nosso conteúdo. Iremos falar sobre a questão das incertezas da vida e a autenticidade do valor, a importância que nós damos ao ser cristão e como esse ser cristão ele enfrenta as dificuldades da vida. O Salmo 90, versículo 12, vai dizer o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Dentro da Nova Tradução da Linguagem de hoje, o texto vai dizer o seguinte: faze com que saibamos como são poucos, limitados, né, os nossos dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio, para que possamos saber usá-los, utilizá-los esses dias de maneira sábia, inteligente, prudente, de maneira de forma a aproveitar esses dias para que esses dias sejam bons, agradáveis, que nos tragam lição de vida. Isso é importante falar para jovens, falar para um grupo que está começando a vida, que ainda tem muita coisa para enfrentar, que tem muita coisa ainda para fazer. E é importante que eles saibam aproveitar cada minuto, a cada tempo das suas vidas. O resumo da lição vai dizer o seguinte: a nossa confiança em Deus nos proporciona segurança e orientação em meio às incertezas da vida. Uma fase que começa com muitas incertezas, incertezas pessoais, incertezas familiares, incertezas diante das amizades, incertezas diante das profissões. Enfim, é um marco quando nós trabalhamos a questão da incerteza na vida dos jovens. Tanto é verdade que os passeios, quando você está lá no 2º ano, 3º ano,
do ensino médio, você tem lá as feiras das profissões, onde os alunos vão lá conhecer a feira, as profissões, conversar com alguns profissionais, alguns estudantes, justamente para abrir essa mente deles, para abrir a consciência deles concernente àquilo que eles querem para o seu futuro. Às vezes eles querem por amor, eles querem para ganhar dinheiro, enfim. Fato é que há essa necessidade de conhecer mediante as incertezas. Os nossos objetivos é muito importantes, destacar a soberania de Deus acima de todas as coisas, explicar a limitação desse conhecimento humano que é raso, não é suficiente para entender todas as coisas, conscientizar da importância de se confiar em Deus em meio às tempestades. Então isso nós falamos de dependência de Deus, até porque nós vamos destacar a soberania de Deus. Na nossa interação, o autor diz que Deus está conosco, guiando, provendo todas as nossas necessidades. Trabalha também com a ideia de que nós devemos nos atentar a vivermos de forma humilde, nos submetendo aos planos e projetos de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida, entender esse ponto. E se nós estamos nos submetendo aos planos e projetos de Deus, nós temos que entender claramente, de forma muito objetiva, que estamos na mão de um Deus que é soberano, poderoso, altíssimo, mas ao mesmo tempo amoroso, bondoso e que quer o nosso bem. A orientação pedagógica: quando fizemos planos e definimos objetivos para o futuro, devemos pedir a Deus que Ele cumpra e mostre os seus desejos. Não devemos agir de maneira precipitada, independente, assim como o louco de Lucas capítulo 12 agiu. E também reconhecer a verdadeira felicidade e uma vida gratificante e satisfatórias, que são aí o resultado desse relacionamento correto com Deus e o seu compromisso. Então, se o Senhor quiser, nós faremos; se o Senhor quiser, nós iremos; se o Senhor quiser, concluiremos, tá bom? E aqui outras orientações bem importantes. O nosso texto está em Tiago, capítulo de número 4, versículo 13 ao 17. Percebam que nós estamos caminhando dentro do capítulo 4, desde a lição de número 8, que tratou do versículo 1 ao 7, a lição de número 9 tratou do versículo 11 e 12, aí ele alinhou junto ao texto de Mateus, e aqui em Tiago nós vamos continuar do versículo 13 ao versículo 17, tá bom? Então, nós vamos trabalhar aqui essa questão, tá bom? Na nossa introdução, o texto vai dizer o seguinte: a vida é repleta de incerteza, então nós não podemos prever, nós não podemos controlar aquilo que está no futuro. Aliás, se aquilo que está no presente já é difícil de controlar e também manipular, imagine aquilo que vai acontecer amanhã, daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 3 horas. É impossível acreditar. Então, acreditar que eu tenho domínio, né? Então, o autor vai tratar aqui nessa introdução, já nos levando aos assuntos, e ele vai dizer o seguinte: olha, pelo fato de nós não podermos controlar, pelo fato de nós não podermos prever, não estar no nosso controle dias, horas e minutos seguintes, pode ocorrer em nós uma ansiedade, uma preocupação que faz de fato adoecer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Ou seja, se nós, como o autor disse aqui na introdução, se nós não tivermos o reconhecimento da soberania de Deus, que Ele pode nos abençoar, que Ele pode nos livrar e que nós podemos confiar nele em meio a essas tempestades, é óbvio, é certo de que essa ansiedade e esses problemas vão consumir o nosso corpo, gerando doenças, gerando aí uma série de situações que podem fazer mal aos nossos
jovens, já que estamos direcionando essa aula para os jovens, ok? Então vamos lá, reconhecendo a soberania de Deus, fazer planos. O versículo de número 13 vai dizer, olha, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Então aqui o autor está trazendo uma verdade dentro de um pano de fundo. Esse pano de fundo, a história gira em torno de uma cidade, a cidade ao qual ele quer ir, a cidade ao qual ele quer buscar, a cidade ao qual ele quer estar para ganhar dinheiro, para vender, para trocar, para contratar, ou seja, o pano de fundo é a cidade. Então você pode trazer sim para os seus alunos esse pano de fundo. E os objetivos que esse aluno tem, qual é o pano de fundo? O pano de fundo é a faculdade? O pano de fundo é a escola em si? O pano de fundo é a família? Peraí, aonde ele está, aonde ele quer estar, aonde ele quer se inserir a ponto dele fazer planos para a sua vida. Então é importante que leve em consideração o pano de fundo. E aqui o autor trata o versículo 13, né? A ideia do comércio, do viajar, do negócio, de importar para vendas, ou seja, você tem aí uma gama de elementos que mostra uma vida comum, uma vida em sociedade, nada além disso, não há nada de novo aqui, é algo cotidiano da nossa vida. Ele só quer comprar, ele quer vender, ele quer viajar, ele quer fazer negócios, ou seja, ele não está fazendo nada de errado. O pano de fundo aqui da cidade, não há nada de incomum, é algo natural da nossa vida que nós todos buscamos. E como é que nós podemos ver isso? Como é que nós podemos analisar isso? Ele não quer um super carro, ele não quer uma super casa, ele não quer ficar multimilionário, não. Ele quer apenas viver, trazer o seu sustento para casa. É nessa particularidade, é nesse ponto de contato com a cidade, é nesse ponto simples da vida que Tiago vai nos trazer algumas lições muito importantes. Então, Deus deve permear nossas ações e toda a área da nossa vida. Então o autor vai trabalhar a questão também da presunção. Aqui nós podemos trazer algumas questões. Será que compreendemos essa realidade? Ou seja, ações premeditadas, precipitadas, estão em volta de nós. Será que nós podemos compreender esta realidade que está acontecendo conosco? Será que é tão simples assim? Será que é tão fácil assim? Será que nós podemos entender a vida tão simples assim? Eu vou ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou voltar para casa. Como se fosse algo muito natural, sendo que o trajeto é muito perigoso, o trajeto pode ser difícil. Esses dias aqui perto da minha cidade, na cidade que se chama São Joaquim da Barra, vários estudantes que fazem o trajeto de São Joaquim da Barra para Franca aqui, porque nós temos uma das melhores universidades do país, que é a Unifran. Muitas pessoas do país inteiro vêm estudar aqui na Unifran por causa da excelência e da qualidade dos seus ensinos. Essas pessoas estavam, na sua grande maioria, jovens, muito jovens, 18 anos, outros estavam iniciando os primeiros dias da faculdade, outros estavam já no primeiro ano, segundo ano da faculdade. Fato é que na volta para casa, um caminhão que estava vindo sentido contrário invadiu a pista esses dias agora, pegou a lateral do ônibus e mais de 8 pessoas morreram. Jovens que tinham toda a vida para frente, jovens que tinham sonhos, projetos, que estavam iniciando a sua faculdade, um grande sonho às vezes para a família, para eles em si, ou seja, vidas foram levadas em questões de segundo, porque na hora que o caminhão passou, ele já saiu rasgando a lateral do ônibus que estava, a lateral que estava sentido ao lado da pista. E assim, vários jovens ali, meninos e meninas, morreram em questões de segundos. Questões de segundos,
as pessoas morreram. Então, essa é a brevidade da vida. Nós não sabemos o que vai acontecer. Tanto eu peguei alguns exemplos aqui, Atos capítulo 18, versículo de número 21, Paulo vai dizer: "E quando foi embora, disse: eu voltarei, se Deus quiser." 1 Coríntios capítulo 4, versículo 19. "Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-lo logo." Atos 16, versículo 7. "Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês." Hebreus capítulo 6, versículo 3. "Vamos em frente. E se Deus quiser, é isso o que faremos." Mateus capítulo 26, 42. "Então que seja feita a tua vontade." Fazendo menção ao Getsemane. Pega essas referências e traga algo espetacular para os seus alunos, tá bom? E aqui também o autor vai trabalhar a questão da presunção. Presunção de se fazer planos sem considerar a vontade de Deus. Aqui o autor trata a questão do considerar, ou seja, tenho por premissa, dou valor, dou crédito, dou prioridade. Então, quando eu considero a vontade de Deus, é porque eu estou dando prioridade, eu estou dando valor, eu estou dando crédito, eu tenho por premissa ser orientado por Deus. Aí eu caio aqui na questão do planejamento. O planejamento nada mais é do que alcançar objetivos e metas, ou seja, concernente a negócios, concernente à saúde, concernente à questão pessoal, concernente à educação, ou seja, são os planejamentos naturais da vida. Então, aonde encaixa essa questão da presunção? Essa presunção, ela se destaca de duas formas. A presunção como suposição. Então, eu tenho presunção como suposição. O que seria a presunção como suposição? Seria a hipótese de que é feita sem ter certeza ou provas suficientes. A presunção como arrogância, que é o que me parece no texto que o autor quer nos trazer, é a superioridade em que alguém se considera melhor ou importante. Então, as duas ideias, elas se aplicam de forma parcial no texto, porque nós não conhecemos realmente a intimidade do homem que quer ir fazer os seus negócios. Primeiro ponto, ele cai na presunção da suposição. Essa presunção da suposição é de que ele não tem certeza. Ele diz que vai negociar, mas as coisas são incertas. Não há provas suficientes de que isso vai acontecer. E eu também posso cair na presunção da arrogância ou superioridade, de que alguém pode se considerar, eu vou vender mais, eu vou fazer mais, eu vou buscar mais, eu vou ganhar mais. Essa arrogância concernente à presunção pode levar muitas pessoas à decadência, sem colocar Deus em primeiro lugar. Então essas duas presunções, elas cabem aqui dentro do texto, a suposição e a arrogância. Vamos lá, a provisão divina. A ideia de nós acreditarmos, de confiarmos na providência divina, ela é importante. Por quê? Porque essas necessidades têm como propósito, tem um propósito para cada um de nós. Tem muitas pessoas, as igrejas hoje, né, na verdade, muitos pregadores não gostam de trabalhar essa ideia. A ideia de que aquilo que nós vivemos serve como propósito de vida. Ou seja, eu estou doente, então isso é um propósito de Deus para me ensinar alguma coisa. Hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então isso serve de propósito. Nem todos os pregadores gostam de trabalhar com essa temática, porque coloca o homem como algo inferior e incapaz. Porque a ideia
do antropocentrismo tem invadido muitas igrejas. Eu posso, eu vou fazer porque eu sou filho de Deus. Mas o que o autor está querendo dizer é que independente da capacidade, independente daquilo que ele sabe, daquilo que ele pode fazer, ele continua na dependência de Deus. Ou seja, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, nós temos tranquilidade, sabendo que Ele está no controle e não eu, e que Ele proverá e não eu. Então, o versículo 15 destaca, não é? Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, aqui no subtópico 1 ele trabalhou o versículo 13, e no subtópico 2 ele trabalhou o versículo 15. Então nós temos aí uma falsa paz e uma falsa insegurança. Deus tem um propósito para cada situação que enfrentamos e mesmo nas dificuldades podemos confiar nele, sabendo que ele está trabalhando. Então tem muita gente que ignora, sente nojo dessa ideia de sentir dependência de Deus. Mas nós, como bons cristãos, sabemos que isso é fato. Hoje eu acordei pela manhã, me levantei, tomei o meu café, hoje minha menina está comigo, arrumei ela, preparei o café para ela, mas pode acontecer de um dia eu querer levantar e não conseguir. Seja daqui uns anos, seja quando eu estiver na velhice, vai ter um dia que vai acontecer alguma coisa. E eu tenho que estar preparado para esses momentos de dificuldades, ok? Então, o que é a necessidade que o autor falou aqui, para nós fecharmos esse ponto? A necessidade é uma condição. Além de uma condição, é uma situação que exige atenção, ação ou um estado de carência ou falta. Então, quando o autor está falando das nossas necessidades, que ele conhece as nossas necessidades, está falando que ele sabe da nossa condição, ele sabe da nossa situação. E essa situação e condição exige o quê? Uma atenção e uma ação. Da nossa parte, entre aspas, sim, precisamos buscar a Deus. Essa é a nossa grande ação, porque as coisas já estão limitadas. Nós estamos precisando urgentemente da graça de Deus. E assim, Ele vai agir na nossa carência e na nossa falta. Mas, irmão Adriano, o que seria essa necessidade? Simples. Existem 3 pontos de necessidades na vida do ser humano. Primeiramente, as necessidades básicas: alimentação, água, abrigo e segurança. Esses 4 elementos que compõem a necessidade básica. Segundo ponto, necessidades secundárias, que são educação, saúde e lazer. A outra necessidade são necessidades emocionais: amor, respeito, reconhecimento. Percebam como isso é importante, que necessidade abrange várias áreas da nossa vida? Aí eu falo aqui sobre propósito. Deus tem um propósito. O que é esse propósito? Objetivo, finalidade e o que dá sentido à nossa vida, às ações e decisões. Então, a reação nossa deve ser de tranquilidade, sabendo que Deus estabelece a sua vontade, o seu controle e a sua provisão. Amém, meu irmão? Muito bom essa aula, né? Subtópico 3, humildade diante de Deus. Aqui o autor vai tratar a questão da crítica ao orgulho. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Percebam que o autor trata a vanglória como algo maligno. Por quê? A vanglória é a autoglorificação de si mesmo, dos seus atributos, sendo que a glória, ela é para Deus. Então, o orgulho e a autossuficiência nos afastam de Deus, levando a uma falsa sensação de controle sobre a situação. Então, as vossas presunções no grego quer dizer muito forte, ou seja, uma incerteza insolente, arrogante. Tiago capítulo 4, versículo 16. Mas agora, vocês precisam incluir Deus em seus planos, mas os fatos mostram que vocês não estão fazendo isso.
e vocês estão tendo um certo prazer na sua autossuficiência. Percebam, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como está é maligna. Estão planejando o futuro com muita confiança, ok? Então percebam, Tiago capítulo 3, deixa eu... Isso. Deixa eu estabelecer aqui, ó. Tiago capítulo 3, versículo de número 5. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba, ou seja, ela se gloria de grandes coisas. Tiago capítulo 3, versículo 14. Então não mintam contra a verdade, gabando-se, ou seja, se gloriando de serem sábios. Esta sessão é a continuidade do capítulo 4, versículo 2 e capítulo 4, versículo 7 ao 10. Então percebam que esta sessão que nós estamos estudando é uma continuidade do capítulo 4, versículo 2 e capítulo 4, versículo 6 ao 7 e o versículo 10. Eu só me equivoquei, tá? Capítulo 4, versículo 6 ao 7 e o versículo 10. Então percebam no versículo 13. Eia, agora, significa vocês, literalmente, ai de vocês. Ou seja, o pecado não estava em planejar o futuro, isso é fato, ok? Mas em não incluir Deus em seus planos. Irmãos, coloque bem claro isso para os seus alunos. Não é proibido planejar, não é proibido sonhar, não é proibido desejar, não é proibido ter uma casa boa, não é proibido ter um carro bom. Coloque isso na mente deles. Se eles têm uma vida mesquinha, uma vida financeira ruim, uma vida dentro de casa ruim, mostre para eles que eles podem ter algo bom, algo melhor do que aquilo que é apresentado para eles. Mas nunca coloque uma barreira nesses sonhos. Mostre para eles que todo sonho, todo projeto, todas as realizações, eles precisam colocar Deus nesse negócio. Porque se eles não colocarem Deus, eles podem cair numa arrogância muito grande, num antropocentrismo muito grande, achando que eles são o centro do universo e que eles podem se dar muito mal e acabar na solidão. Então, utilize esse quadro e mostre para eles essa verdade. Tópico 2, a limitação do conhecimento humano. Vamos lá, então tratamos aqui versículo 13, tratamos o versículo 15 e tratamos o versículo 16. Agora, a brevidade da vida. Tiago capítulo 4, versículo 14. Aí ele volta, né? Porque foram abordados o versículo 13, o versículo 15, o versículo 16. Agora ele volta para o versículo 14. Ele vai dizer aqui o seguinte, ó, destacar a fragilidade e a transitoriedade da vida humana. Ao utilizar a analogia do vapor, da neblina, ele nos lembra de que a nossa existência é temporária e efêmera. Então, trazer uma reflexão profunda sobre o que é a vida é um ponto muito importante. Por quê? Nós devemos reconhecer que nós não somos imortais. Muitos, Salmo 90, versículo 10, vai dizer: só vivemos uns 70 anos. E os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflição. Fato é. Então a nossa vida ela é muito curta para ser pequena. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não podemos estar. Eu faço sempre uma boa reflexão quando, embora jovens, eles têm pavor disso, né? Mas como a gente é cristão, a gente conhece muita gente, muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs, e é inevitável que a morte de uns chegue mais cedo. E geralmente a gente vai nesses velórios, vai no enterro em muitos casos, e quando a gente está fazendo aquela procissão do caixão,
do corpo daquela pessoa até a sua sepultura, é inevitável não olhar as plaquinhas, é inevitável nós não olharmos as fotos das pessoas que se foram antes, que já se foram. E tão triste é, né? Porque nós olhamos muitas delas jovens, crianças, adolescentes, e a gente fica imaginando, mas do que ela morreu? Do que ela sofreu? Por que foi tão cedo? Nossa, olha isso daqui, tinha a minha idade. Era para estar com tantos anos, era para estar com a mesma idade do que eu. Então, essas reflexões elas são importantes para nós, para mostrar que se nós estamos vivos é por causa da graça de Deus, é por causa da misericórdia de Deus, porque muitas pessoas têm a mesma idade que nós e já se foram. Então, quando a gente vai no cemitério, a gente tem essa reflexão, esse baque, essa realidade, aquele lugar silencioso, aquele lugar sem barulho, aquele lugar, às vezes até tenebroso para muitas pessoas, mas que mostram uma realidade, independente de ser rico, de ser pobre, de ter muito ou pouco, de ter carro, não ter carro, de ter casa ou não ter casa, de ser inteligente ou não, de ter estudado ou não, todos estão ali e estão compartilhando do mesmo terreno, estão compartilhando do mesmo lugar. Então é importante que nós façamos essa reflexão sobre essa vida nossa que nós estamos vivendo. É importante para entendermos melhor a nós mesmos, as nossas experiências e as nossas escolhas que nós fazemos. Parar, pensar, analisar, refletir, isso é muito importante, pensar sobre a vida, o que está ou não funcionando. Quais meus valores, quais as minhas prioridades, os meus objetivos, as minhas metas, quais serão as minhas metas para essa vida? As coisas que me fazem feliz. Quais são as coisas que me fazem feliz, que eu preciso valorizar? As que me causam estresse, eu preciso evitar. As que me causam ansiedade, eu preciso me separar. Então, que lições eu tenho disso? Então, é importante que se faça essa autoanálise. Aqui no subtópico 2, a imprevisibilidade do futuro, viver a cada dia com a consciência de que precisamos confiar em Deus e não viver a cada dia como se não houvesse o amanhã. Essa não é a ideia. Fazer planos como se tivéssemos o controle absoluto. Então essa incerteza nos paralisa e nos leva... As incertezas, elas... não deve nos paralisar, né? Mas sim nos levar a uma vida de fé e confiança. Essas incertezas é o estado de dúvida, é o estado de indecisão, incerteza sobre o futuro, não saber o que vai acontecer ou como vai se desenrolar esse futuro, as incertezas sobre as decisões, se é certa ou errada e se vai ter consequências negativas ou positivas, as incertezas sobre as relações, não saber como alguém se sente ou se a relação irá durar muito tempo, as relações de amizade, de amor, de carinho. Então, quando eu falo de incertezas, essas incertezas podem ser causadas por falta de informação para tomar uma decisão ou entender uma situação, isso é fato. Também as incertezas estão ligadas a mudanças que são imprevisíveis, que não podem ser previstas ou controladas. Isso é fato também. Aceitar as incertezas fazem parte da vida natural e também espiritual. São incertezas. Mas o que nós devemos fazer? Focar no presente, desenvolver a nossa resiliência e confiar em Deus, ok? Aqui no subtópico 3, dependência da sabedoria divina. A sabedoria de Deus é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago capítulo 3, versículo de número 17, que foi estudado lá no subtópico 1 do tópico 2, citado lá também, que cita Tiago 1, versículo de número 5, tá? Então, devemos estar abertos à direção e correção divina. Compromisso contínuo de oração, estudo da palavra é algo que vem aí nos ajudar, tá bom? Vamos lá.
Confiar em Deus em meio às tempestades. Deus está conosco nas dificuldades. Capítulo 4, versículo 15. Né? Porque nós estudamos o 13, o 16, agora o 14 e depois o 15, que é o agora, né? Se o Senhor quiser, viveremos. Ou seja, o versículo 14, não sabeis o que acontecerá amanhã. Perceba que ele foi dentro do texto, ele foi e voltou. Versículo 13, versículo 15, o versículo 16, aí agora ele voltou para o versículo de número 15, entendeu? Então, a expressão se o Senhor quiser não é uma resignação fatalista, mas um reconhecimento humilde da soberania. Ou seja, eu não posso usar a ideia se o Senhor quiser como desculpa para não fazer, não agir. Ah, se o Senhor quiser, ele arruma um emprego para mim. Não, você tem que ir atrás. Mas é da tua vontade que aquele emprego seja meu? É da tua vontade que esse emprego seja aí a minha fonte de venda? Minha fonte de renda? Ou seja, é da tua vontade? Qual é a tua vontade? É o emprego A? É o emprego B? Então é importante que nós passamos aí a compreender essas coisas. Um pequeno coágulo de sangue no cérebro pode causar uma morte instantânea e inesperada. Então, é um pequeno coágulo de sangue no cérebro que pode causar uma morte. Para você ver, a entender essa questão que Deus está conosco nas dificuldades e que algo tão minúsculo, tão pequeno que acontece conosco pode nos levar à morte. Então, essa confiança transforma a maneira como lidamos com as adversidades, permitindo-nos encarar os desafios com uma atitude de esperança e resiliência, confiando que Deus está ao nosso lado, tá bom? A resiliência é algo muito trabalhado há um tempo atrás, né? Você pega uma bolinha de borracha, você aperta ela bem apertado, depois você solta. Ela voltará à sua forma original, tá bom? Subtópico 2, propósito em todas as coisas. Aqui o autor vai tratar a questão de enfrentarmos as dificuldades e entender que ele está trabalhando ao nosso bem e ao nosso favor. Romanos capítulo 8, versículo 28 vai dizer: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos aqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu plano. Então, o que ele faz? Ele nos molda. Moldar é um verbo que significa dar forma, estrutura a algo, seja uma ideia, um objeto, uma pessoa. Então, a ideia de moldar, mediante as dificuldades, é justamente isso. Deus está moldando a nossa vida, Deus está moldando o nosso caráter, Deus está moldando as nossas capacidades, Deus está moldando a nossa personalidade, Deus está moldando o nosso comportamento, Deus está moldando as características principais do ser humano. Então, quando nós trabalhamos essa dependência, esse molde de Deus, é justamente isso. Deus está nos moldando para planos melhores e maiores. Viver em obediência à fé, subtópico de número 3, e nosso último subtópico, a fé autêntica se manifesta em ações de obediência a Deus. Somos desafiados a agir conforme o conhecimento do bem, viver com a consciência. A consciência é o estado ou alerta sobre si mesmo, sobre o ambiente aonde ele vive e sobre os próprios sentimentos e emoções. Então, quando o autor fala viver com consciência, ele está dizendo justamente isso. É esse estado de alerta mediante os perigos e mediante aquilo que Deus pode fazer e a forma como ele pode agir. Então eu começo a compreender através dos meus próprios sentimentos e emoções, a ter essa ideia, olha, estou sofrendo, mas Deus vai agir com sabedoria e vai nos livrar. Então é a própria capacidade de perceber, processar e responder às informações de uma forma consciente. Percebam,
Não, isso é magnífico, irmãos. Eu estou falando da dependência de Deus. Eu estou falando que Deus provê, que Deus capacita. Mas ao mesmo tempo Deus está dizendo, olha, você precisa ter consciência da realidade, daquilo que você está vivendo. Você precisa perceber, você precisa processar tudo isso, porque eu te dei uma mente, eu te dei um corpo, eu te dei tato, eu te dei paladar, eu te dei audição, eu te dei visão. E mesmo que um desses atributos falte, você ainda tem outras percepções sobre a vida através do seu corpo, que podem identificar e podem entender aquilo que está acontecendo e compreender que somente Deus pode nos ajudar. Então o autor trabalha a questão da humildade, da confiança e da busca pela sabedoria que tanto Tiago quanto Provérbios trabalham também. Fechando o Salmo 102, versículo 11, a minha vida é como as sombras do anoitecer, vou secando como capim. Então eu termino com um versículo que parece ser algo muito ruim, mas não é. É justamente para mostrar essa brevidade da vida. Ou seja, mostrar que nós temos que viver ela com muita sabedoria, com muito conhecimento, com muita graça de Deus e com muita soberania da parte de Deus. Entender que ela é bela, ela é maravilhosa, que nós possamos perdoar, que nós possamos amar cada dia mais, que nós possamos abraçar cada dia mais, que nós possamos fazer dela não um fardo, como muitas pessoas fazem em tirar a própria vida, mas não, ela é um dom de Deus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.